Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Vamos então para mais um ensinamento extraordinário que virá através do livro Eurípides, o Médio de Jesus, onde na cidade de Sacramento, no subúrbio de Santa Maria, Eurípides Bassanufo, na data de 11 de fevereiro de 1906, deu comunicação, ou seja, recebeu mensagens. Hoje nós vamos receber mensagem de Agostinho, Santo Agostinho, depois, na sequência, Vicente de Paulo, e para terminar, Joana d'Arc. Então vamos prestar atenção no ensinamento que Santo Agostinho, Vicente de Paulo e Joana d'Arc vai passar para nós. Já imaginou? Nós recebemos uma mensagem de orientação, de esclarecimento, de autoestima desses mensageiros de Deus. Olha, pessoal, isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Mas vamos lá, vamos para a nossa meditação. Então, ele nos fala, Agostinho, né? Que Deus vos ampare. Antônio de Pádua os visita. Segui sempre na vanguarda do progresso espírita. Sim, que Deus vos guie sempre na senda do dever e do bem e do amor. Estão abertos trabalhos. Funcione em primeiro lugar a mesa e depois a incorporação. Como eu falei para vocês, não é? Eurípides Bassanufo, ele foi, não é? Aliás, ele foi mais para confirmar ou até desmascarar se espírito existia, porque ele era de origem católica, toda a família e toda a cidade praticamente, né? Espiritismo era coisa do demônio. Então ele foi na comunidade de Santa Maria, chegando lá, né? Porque estava acontecendo muitos fenômenos, as coisas voavam lá para tudo quanto é lugar, e foi fundado um centro espírita lá, justamente pelo tio de Eurípides. Chegando lá, ele constatou, verificou que os espíritos existiam, comprovou, e aí ele passou a frequentar o centro que foi fundado, Centro Espírita Esperança e Caridade, que foi fundado pelo tio dele. Então aí, a partir daí, quando ele começou a frequentar, eles passaram a receber mensagens dos mensageiros de Jesus. Então eles estão dentro do centro espírita. Então, quando os trabalhos se iniciaram, por isso que Santo Agostinho fala, Antônio de Pádua os visita. Então, naquele dia, Antônio de Pádua já estava lá, participando dos trabalhos da casa. Muito bem. Por isso que Santo Agostinho fala, segui sempre na vanguarda do progresso espírita, sim. Que Deus vos guie sempre na senda do dever, do bem e do amor. Isso é importante. Ó. Que Deus vos guie sempre na senda do dever, do bem e do amor. Aí ele fala, estão abertos os trabalhos. Funcione em primeiro lugar a mesa e depois a incorporação. Santo Agostinho. Muito bem. Aí ele coloca aqui, comunicação recebida por intermédio da mesa girante. Aí fala aqui, agora já é Vicente de Paulo. Aí fala, que a santificadora paz de Deus recaia sobre todos os presentes. São os votos sinceros que faço, assim como para que sigam com verdadeiros desvelos de lutadores humildes e benevolentes. Agradecendo a todos, declaro abertos os trabalhos, a proteção de Deus vos seja sempre propícia. Então, os trabalhos, quem abriu os trabalhos foi nada mais, nada menos que São Vicente de Paulo. Então, os trabalhos estavam abertos.
Aí, quando os trabalhos se iniciaram, aí veio uma comunicação, vamos dizer assim, especial, de nada mais, nada menos que Joana d'Arc. Então, vamos ver o que é que Joana d'Arc vai falar para nós outros. Então, ela começa nos dizendo: pela primeira vez queirás receber a pálida visita da filha do pobre proletário, que, como ordem de Vicente de Paulo, vem palestrar um pouco com os novos lutadores do Grupo Esperança e Caridade. Sou aquela que, por ter santificado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na roda dos grandes fidalgos que só se dedicavam à aritmologia, foi condenada à pena da fogueira. Entenderam o que ela falou aqui, né? Mas eu faço questão de repetir. Olha o que ela fala. Ela já inicia os trabalhos, já inicia a sua comunicação dizendo: pela primeira vez queirás receber a pálida visita da filha do pobre proletário, que, como ordem de São Vicente de Paulo, que é o São Vicente de Paulo que comandava os trabalhos desse centro espírita, Esperança e Caridade, não é? De Eurípides, presidido por Eurípides Passanufo. Mas espiritualmente, quem presidia é São Vicente de Paulo. Então, todos os espíritos que chegavam lá, né, era recebido por São Vicente de Paulo. Paulo de Tarso, Orígenes, todos eles. Por isso que ela fala, né? Que como ordem de Vicente de Paulo, vem palestrar um pouco com os novos lutadores do Grupo Esperança e Caridade. Eu sou aquela que, por ter santificado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na roda dos grandes fidalgos, que só se dedicavam à aritmologia, foi condenada à pena da fogueira. E ela continua: hoje, que a doutrina do Divino Mestre se difunde sem o menor obstáculo, ainda há irmãos que sentem pavor às chamas do inferno. Olha só. Cresce na realidade deste castigo perpétuo. É rebaixar Deus de infinita complacência ao nível dos homens inquisidores. Olha que ensinamento fantástico. Ou seja, que esclarecimento fantástico. Ela fala: ela foi queimada na fogueira, não é? Ela foi queimada na fogueira, porque ela veio santificar o nome de Jesus Cristo. Ou seja, propagar o nome de Jesus. Ela foi, não é? Jogada na fogueira, queimada na fogueira. Aí ela fala: e hoje, que a doutrina do Divino Mestre se difunde sem o menor obstáculo, hoje está liberado. Hoje ninguém vai para a fogueira por divulgar o Espiritismo, a existência do Espírito. Ela fala: ainda há irmãos que sentem pavor às chamas do inferno. E é verdade. Como é que pode que hoje, que a doutrina espírita no mundo inteiro está liberada, não somos perseguidos, não precisamos mais falar da existência dos espíritos, falar de Jesus, não é? Na propagação da Boa Nova, não precisam mais ir nas catacumbas, fugindo das autoridades. Agora nós temos liberdade e mesmo assim, isso que ela está falando, lamentavelmente ainda existem irmãos que têm medo do fogo do inferno, que não existe, sendo que o fogo do inferno está aqui, está dentro de cada um de nós. É isso que ela quis dizer. Né? Hoje que está liberado o Espiritismo, fala, hoje que a doutrina do Divino Mestre se difunde sem o menor obstáculo, ainda há irmãos que sentem pavor às chamas do inferno. Cresce na realidade desse castigo perpétuo é rebaixar Deus de infinita complacência ao nível dos homens inquisidores. É rebaixar Deus quem acredita nisso. Ao nível dos inquisidores. E é verdade, olha como ela foi inteligente, né? Então, se a pessoa crê no castigo de Deus, né, no inferno eterno, é rebaixar Deus ao nível dos inquisidores.
dentre os quais aqueles que condenaram ela à fogueira. Que é isso, né? Aí ela continua. O poderoso de intermina bondade jamais se rebaixaria a tal objeção, pois isto só pertence aos inventores da Santa Inquisição. Eles chamavam de Santa Inquisição. Aí ela continua no seu esclarecimento para nós outros. Como já tive ensejo de referir, a decisão de minha sentença foi ser eu queimada, devorada pelas chamas do fogo em plena praça pública, onde meus lábios só proferiam o doce nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, hoje que os homens se consagram ao aperfeiçoamento da arqueologia, hoje que não temem os embates de meus acusadores, que, cobertos pelo remorso, me deram a santidade, a minha história imortalizou-se. Olha que coisa interessante. O remorso fez com que eles a santificassem, né? Aí ela continua. Os princípios pelos quais batia foram sempre aliados a esta sagrada bandeira que ora defendeis. Tá vendo? Marchai, meus irmãos, marchai, e não temais, sustentando sempre vossas crenças, porque vossas consciências são livres. Então, se ela, pessoal, não é? Que agiu de forma destemida, com destemor, com coragem, não teve receio de ser jogada na fogueira, mas ela não renunciou ao nome de Jesus, não se acovardou, deu a vida, sustentando, não se envergonhou de Jesus. Por isso que ela fala, marchai e não temais, sustentando sempre vossas crenças, porque vossas consciências são livres. Agora nossa consciência é livre. Ninguém vai podar, ninguém vai colocar a gente na fogueira, nem prender. Então nós temos que seguir firme, com destemor. Sem destemor. Aí ele fala, sobre os praticantes da nova metafísica e que pouco a pouco progridem dessa a proteção de Jesus. Dessa a proteção de Jesus. Repetindo, sempre sobre os praticantes da nova metafísica e que pouco a pouco progridem dessa a proteção de Jesus. Saudando a todos, retiro-me. Deus os guarde. Então, ela deu a comunicação dela, não é? No ano de 11 de fevereiro de 1906, não é? No Centro Espírita Esperança e Caridade, comandado espiritualmente por Vicente de Paulo e presidido pelo presidente na Terra por nada mais, nada menos que Eurípides Barçanufo. E para finalizar os trabalhos, quem vai finalizar, como sempre, é o presidente da casa, não é? No mundo espiritual, que é Vicente de Paulo. Ele fala que assim suceda sempre a todos os que guardaram perfeito silêncio. Que a caridade e a benevolência se façam sempre em vossos corações. Grato, termina os trabalhos. Deus vos ajude. Vicente de Paulo. Então, pessoal, ficou aí o ensinamento do dia de hoje, né? E depois de amanhã, aí virá a comunicação de Agostinho, depois Vicente de Paulo, depois de Allan Kardec, depois vem Allan Kardec, depois vem Afonso Ligori, depois vem Antônio de Pádua, Vicente de Paulo. Olha a comunicação que vem, pessoal.
depois de amanhã. Nossa, até eu fiquei feliz. Ó, vamos ver quem vem, quem vai falar. Nossa, Agostinho, Santo Agostinho, eu sou fã dele, né? Vicente de Paulo, Allan Kardec, nossa, Afonso Ligori, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo encerrando. Fica aí, pessoal, esperem com ansiedade. Esperem que vai ser depois de amanhã. Então fica aí para a nossa reflexão, não é? Essa comunicação de Joana d'Arc, para que nós não tenhamos receio de propagar os fundamentos e os ensinamentos e as diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente através dos nossos exemplos. Os exemplos de paciência, de tolerância, de resignação, de engolir o sapo, de levantar a autoestima das pessoas, de ir à luta, de pegar o telefone, já que não se pode sair, liga para as pessoas, procura saber quem é que está precisando da tua palavra. Nós somos inteligentes, nós temos capacidade de ligar para uma pessoa de maneira sutil e inteligente, não é? Passar a autoestima para as pessoas, o otimismo, a esperança, a paciência, a fé e a caridade. Porque problema é o que não falta. Duvido, se você ligar para alguém, esse alguém vai estar precisando de ouvir a sua palavra. Então fica aí a sugestão de Joana d'Arc, que não teve medo de levar a palavra de Jesus. Foi ameaçada de morte. Mesmo assim, ela não ficou com medo. Falaram para ela que se ela não renunciasse ao amor por Jesus, ela seria sacrificada na fogueira. E ela foi. E nós? O que nós estamos fazendo? Nós não precisamos, não sofremos ameaça de ninguém. Então, se nós não sofremos ameaça de ninguém, o que está faltando para que a gente leve, através do nosso otimismo, da nossa esperança, uma palavra de incentivo para uma pessoa que está passando por problema? A gente sempre sabe de alguém que está passando por problema. Por que a gente não telefona para essas pessoas? Fica aí a sugestão de Joana d'Arc para nós outros. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.